Olá pessoal, meu nome é Luiz e neste vídeo eu vou comentar sobre o tema disruptura da IA, as possibilidades das novas ferramentas de IA e reflexões. Para iniciar, eu gostaria de comentar sobre o Alan Turing, que foi um dos pioneiros da computação e já na década de 50 ele vislumbrava a possibilidade, das máquinas reproduzirem o comportamento humano. Inclusive, nós temos o teste de Turing, que seria você separar fisicamente a máquina do homem e essa máquina ser capaz de se passar por uma pessoa. Então, o Alan Turing já se mostrava, como uma pessoa à frente de seu tempo. E hoje, muitos anos depois, nós temos aí a IA sendo aperfeiçoada numa capacidade aí de revolucionar diversos setores da nossa sociedade. E para comentar um pouquinho sobre esse momento da IA, esse momento de revolução, eu gostaria de comentar sobre algumas ferramentas que surgiram no cenário recente. Nós temos o ChatGPT, que foi criado pela empresa OpenAI. Nós temos o Bing, da Microsoft, que incluiu um chat similar ao GPT e também uma geração de imagens, semelhante ao DALL-E, que também é uma biblioteca criada pela OpenAI. Inclusive a Microsoft, ela teve participação também, o Bill Gates ele tem parte aí da empresa OpenAI. Então são ferramentas, principalmente o GPT, que trouxeram aí uma disruptura, apresentam um potencial muito elevado, um aperfeiçoamento muito elevado da IA, capaz aí de articular informações para gerar conhecimento, tomar de decisão, enfim. A gente vai ver, vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Nós também temos ferramentas como o Midjourney, que ela é capaz de gerar imagens inéditas de uma forma muito precisa e muito rica. Nós temos o Copilot, que também é uma ferramenta da Microsoft, que será integrada no Windows 11 e no Office. E nós temos o Photoshop, que também está integrando ferramentas de inteligência artificial. Bom, a ambição da IA. E nesses projetos de pesquisa que nós vemos, e também dessas grandes empresas que nós vemos que aperfeiçoaram a IA, nós vemos algumas ambições, alguns objetivos. O primeiro objetivo é de reproduzir algo como o raciocínio humano, facilitando aí a geração de conhecimento, a tomar de decisão, resolução de problemas, algo realmente próximo do raciocínio humano. E essas ferramentas recentes, nós podemos ver algo bem próximo, porém com grande diferencial de ter acesso a todo o conhecimento, todas as informações disponíveis na internet. Outra ambição da IA é reproduzir o que se chama de singularidade, algo próximo da consciência humana. Isso já é algo um pouco difícil de se imaginar, porém, inclusive, há teorias aí que circulam na internet que algumas dessas grandes empresas já podem ter atingido algo bem semelhante a essa consciência. Bom, mas o raciocínio já é algo que o ChatGPT e outras ferramentas parecem reproduzir. E aqui eu vou colocar alguns exemplos dessas ferramentas e do que elas possibilitam para a gente entender um pouquinho esse cenário e como que eles podem impactar aí o nosso dia a dia, começando com o GPT. O GPT 3.5, que é esse que nós temos disponível através do ChatGPT, ele é um conjunto de redes neurais com 175 bilhões de parâmetros, 175 bilhões de entradas aí que possibilitam essa articulação para nós termos essas respostas ricas, precisas, que o ChatGPT nos fornece, mediante aí nossas perguntas, mediante nas nossas perguntas, quanto mais nós contextualizamos, fornecemos um cenário para o GPT, mais precisa e mais rica é a resposta do GPT, devido a essa complexidade que ele tem de estrutura, e ao acesso que ele tem de informações. Bom, e aí nós temos o GPT-4, que ainda é pago, mas já inclui muitos outros recursos, como por exemplo imagens, interpretação de imagens, e ele, para a gente ter uma ideia da complexidade,
Se o chat GPT 3.5 contava com 175 bilhões de parâmetros, o GPT-4 ele conta com 100 trilhões de parâmetros. Então aí nós podemos ver um pouco da complexidade da versão 4. E o grande diferencial do chat GPT é que ele usa o conjunto de informações disponível na internet para articular e gerar conhecimento de uma forma muito precisa. Então, eu já fiz, por exemplo, testes de buscas que eu não conseguia achar através do Google certas informações e o GPT me forneceu. E também certas articulações que a gente não encontra pronto no Google, mas ele faz articulação de informações e gera conhecimento, quase simulando realmente o nosso raciocínio. Então, o GPT ele trata-se de algoritmos complexos para compreender e para gerar textos coerentes, buscando simular uma interação humana, né? Porém com um nível de precisão, de complexidade das respostas muito elevado. E essa tecnologia ela foi aí um demo, né, um case da empresa. A empresa disponibilizou aí o GPT para a gente testar e nós conseguimos ver aí o potencial dessa ferramenta. Mas, a partir de agora, o que a gente vai presenciar é essa tecnologia sendo capaz de aprender contextos específicos e utilizada para automatizar atividades complexas nos diversos setores. Porque através da API da OpenAI, as diversas empresas e instituições agora podem colocar o GPT para aprender os seus processos. Então, o que nos aguarda nos próximos anos é uma grande revolução, né, da maneira como várias ocupações podem se relacionar com a tecnologia. Então, o GPT ele possibilita uma série de tarefas, como produções textuais inéditas ou reescrita de textos, análise e sumarização textual, o desenvolvimento de códigos de software, o auxílio para a realização de tarefas, buscas complexas, a articulação de conceitos para gerar conhecimento, a resolução de problemas, tomada de decisão e sugestões e orientações em inúmeros tópicos. E aqui só para listar algumas das tarefas. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para o GPT, né, para testar essa questão da articulação, né, geração de conhecimento, eu coloquei para o GPT qual a influência dos princípios judaico-cristãos e da cultura grega no nosso sistema legal. Uma pergunta totalmente fora da minha área, mas eu queria ver o nível de articulação dele, tentando relacionar conceitos distintos. Então eu peguei aí os princípios judaico-cristãos, né? Ou seja, nossa Bíblia, né? E toda sua cultura, os princípios, né, por trás disso, a cultura grega, né? Ou seja, né, conceitos distintos em certo ponto, e eu pedi para ele analisar as implicações desses dois conceitos no nosso sistema legal, né, no nosso judiciário. E ele conseguiu responder para mim de uma forma muito precisa, com 3 parágrafos, com exemplos. Então, assim, isso mostra o poder do GPT de articulação, de pegar informações, articular gerando conhecimento. Esse tipo de pergunta eu não encontro pronto no Google, mas ele em tempo real, né, quer dizer, em praticamente tempo real, ali no momento que eu perguntei, ele busca as informações e articula, gerando uma resposta muito precisa e coerente. Bom, e nós temos já várias produções que surgiram a partir do GPT. Nem todas a gente fica sabendo, né, porque a gente está num momento que é difícil garantir a autoria das coisas, já que a inteligência artificial ela pode produzir muita coisa, ou né, as pessoas podem se apoiar na inteligência artificial para produzir muitas coisas. Mas nós sabemos de roteiros de cinema que foram feitos com GPT, nós sabemos de projetos de lei que foram feitos com GPT, de música, de jogos, de livros, artigos, análise, enfim, uma série de produções. Então, é um momento muito interessante nessa questão, né? O que garante a autoria, a autenticidade de produções a partir desse momento que a IA consegue criar conteúdos textuais com precisão e consegue criar imagens com precisão, enfim, é algo também a ser refletido. Eu perguntei ao GPT quais seriam as contribuições da IA na administração
E é interessante, né, como ele colocou aí várias possibilidades que são realmente precisas com o momento que a gente vive, né? E ele colocou aí análise de dados, automação de tarefas repetitivas, assistência virtual, análise preditiva, a personalização de experiência e o suporte à tomada de decisões. Aqui um exemplo, né? Nós temos aqui um português, um exemplo na área de empreendedorismo, né? Um português que criou uma empresa e ele colocou como CEO o ChatGPT, CEO, né? É, e aí no mês ele obteve mais de 100 mil euros de financiamento. Então ele usou aí o GPT, né, como suporte na tomada de decisão, né, no gerenciamento dessa sua ideia. Nós temos também um outro caso que o GPT ele criou uma empresa do zero e ele conseguiu aí em 5 dias já gerar uma receita. Então, né, o GPT com todo esse cenário, né, de acesso a uma infinidade de informações disponíveis na internet, ele consegue analisar oportunidades, nichos, né, cenários. Então, é uma ferramenta, inclusive, o próprio aspecto, até uma suposta criatividade, né? Nós sabemos que isso é questionável, já que ele, na verdade, ele reproduz com complexidade tudo que ele absorveu da internet. Mas se você solicita ao GPT poesias, é incrível o resultado. Você pode ir pedindo tom, pode ir pedindo melhorias e quase soa com uma certa criatividade. Então, né, como insight para geração de ideias, enfim, é uma possibilidade também o uso do GPT. Aqui agora, comentando sobre o Bing Imagens, nós temos aí essa ferramenta, né, da Microsoft. É uma ferramenta ainda um pouco limitada, eu creio que foi limitada em função da infraestrutura necessária para disponibilizar uma ferramenta para tantos usuários, né, como a Microsoft fez, mas algumas imagens geradas pela ferramenta impressionam, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, e a grande vantagem dessas bibliotecas é que elas podem criar imagens inéditas, e quem utiliza essas imagens não precisa pagar direitos, né? Inclusive, nós temos aí várias dessas empresas que fazem logotipos, marcas, a partir de ferramentas de inteligência artificial. Nós temos aqui o exemplo do Midjourney. Essa talvez seja a ferramenta mais impressionante para a geração, criação e adaptação de imagens. Aqui nós vemos uma imagem que ela não existe, né? Ela foi criada a partir da descrição de um usuário. Então, o usuário solicitou uma pessoa com essas características em cima de um púlpito, né, fazendo uma leitura nesse cenário, né, com esse tipo de luz, com esse tipo de iluminação, de plantas, enfim. E o Midjourney criou essa imagem do zero, uma imagem inédita de uma pessoa que não existe, de um lugar que não existe. Aqui nós temos uma outra criação do Midjourney. Também essa criança não existe, esse lugar não existe. É uma imagem inédita, criado, né, a partir dessa inteligência artificial, que é muito impressionante e é incrível assim o nível de assim, a quantidade de estilos que o Midjourney é capaz de criar. Por exemplo, estilos renascentistas, de anime, enfim. Vários estilos de imagem, e o Midjourney consegue criar de forma muito interessante, muito detalhada. Aqui nós temos uma imagem de uma mulher que foi criada com descrição do usuário, né? O usuário pediu uma mulher bonita, olhando para cima, com expressão de surpresa, a cama focada a partir de cima para baixo, né? E também essa mulher não existe, né? E foi criada a partir do Midjourney. Aqui outra criação também. E aqui nós temos exemplos de adaptação, né, de imagens. Então, a partir dessa foto da mulher à esquerda, o usuário pediu para colocar num vestido verde e azul num campo de girassóis, e o Midjourney gerou essa imagem à direita. Aqui também uma imagem real à esquerda, no qual o usuário pediu para que se gerasse uma estátua grega em preto, com as cores branco e preto. E aí nós temos o resultado à direita, muito impressionante. Aqui, só alguns exemplos, mas essa biblioteca é muito interessante e o nível de detalhamento e de estilos que ela pode gerar de imagens, né, inclusive com essa capacidade de adaptar imagens existentes, impressiona. Bom, outra ferramenta que eu gostaria de comentar é o Copilot, que é uma ferramenta a ser lançada pela Microsoft. Essa ferramenta vai estar disponível no Windows 11 e no Office 365.
em breve, né? E algumas das funcionalidades que o Copilot vai disponibilizar seria um estilo chat que você pode ali conversar com o sistema operacional, no caso, com o Windows 11, né? E aí você pode solicitar ajustes de configuração, realizar perguntas no estilo ChatGPT, realizar tarefas e manipulações no sistema operacional. Então, a utilização do sistema operacional vai se tornar muito mais intuitiva. Nós também, através do Copilot no Windows, poderemos pedir para o Copilot criar uma imagem, estilo Bing Imagens, enfim. E no Office, nós vamos poder usar os aplicativos, as aplicações do Office, também de uma forma muito mais intuitiva. Por exemplo, pedindo para ele criar uma apresentação de PowerPoint com os pontos principais de um PDF. Né, colocando ali o que a gente quer extrair de ideias, né, de aspectos relevantes do PDF. Ele vai criar uma apresentação de slides e nós podemos navegar nesses slides e pedir ajustes. Por exemplo, colocar certos trechos em tópicos, deixar alguns trechos mais sucintos, né, mais objetivos, enfim, pedir para ele mudar o tom de algumas explicações. Então, é um recurso que promete. Também é possível, né, carregar dados aí no Excel e, ao invés de você utilizar fórmulas, você pede para o Excel, através de uma forma muito mais intuitiva, né, estilo ChatGPT, para o Excel realizar análises em função dos dados que você tem. Lógico, né, você vai precisar saber contextualizar, explicar bem o tipo de análise que você quer, mas a ideia é que você não precise usar fórmulas, e sim uma interação mais intuitiva com a ferramenta. Outra questão, né, que nós temos aqui a IA, nós já temos no nosso dia a dia o uso muito elevado dos chatbots. Né? Nós temos aí sites de empresas que disponibilizam esse tipo de interação com o cliente, seja pelo site ou seja até pelo WhatsApp, né? Muito comum. E com a IA, com certeza, o nível de precisão das respostas dos chatbots vai ser muito melhor. Então a gente tende a ver muito mais aí a utilização dos chatbots, né? Com essas novas ferramentas, com essa novo aperfeiçoamento aí da inteligência artificial. Bom, e agora eu gostaria de colocar, né, para finalizar, algumas reflexões que eu acho interessante da gente fazer, né, frente a esse novo momento aí de revolução da IA. Primeiro, sobre a substituição do homem. Sempre se pensou que a automação substituiria os trabalhos manuais. No entanto, a revolução da IA possibilita a substituição do trabalho intelectual, né? Toda essa capacidade de gerar conhecimento, de articulação, de suporte à tomada de decisão, enfim, possibilita a substituição de algumas ocupações ou, ao menos, um enorme ganho de produtividade. Então, às vezes, né, uma ocupação que, às vezes, uma empresa lá que, às vezes, ocupa 4 pessoas para realizar uma tarefa, com essas novas ferramentas, o aumento da produtividade pode, né, diminuir para 2 ocupações. Às vezes 2 pessoas vai conseguir realizar o trabalho que 4 pessoas realizavam, né, com esse suporte preciso, né, e muito rico das novas ferramentas de IA. Por exemplo, na minha área de programação, se você sabe, se você consegue explicar conceitos de forma precisa, contextos, você pode pedir para a IA módulos de software e ela consegue disponibilizar esses módulos, né, e você utilizar esses módulos disponibilizados aí, né, fornecidos pela IA. Então é um exemplo de ganho de produtividade na área de programação, por exemplo. Né? Mas por outro lado, né, embora a gente pode ter substituição de ocupações e também podemos ter um grande aumento de produtividade, nós também temos aí a possibilidade de serviços de IA aplicada. Ou seja, nós podemos ter serviços, oportunidades de aplicar a IA em diversos nichos, diversos contextos, às vezes contextos locais, né, nichos de mercados específicos. Então é um momento também que surgem oportunidades, principalmente pensando aí de aplicar a IA para resolver problemas específicos em contextos específicos. Mas é um momento também que surgem algumas preocupações. Por exemplo,
né, a criação dessas novas oportunidades com a IA, será que ela vai cobrir as vagas que serão suprimidas pelo avanço da IA? Ainda é muito cedo, né? Tudo nesse momento é muito especulação, mas é algo que a gente pode pensar, né? Lógico, toda crise, toda mudança surge oportunidades, mas a gente não sabe o nível de automação, né, que esse avanço da IA pode possibilitar, já que agora a gente tem ocupações de nível intelectual que podem ser substituídas pela IA, ou, como eu disse, ao menos, né, ter uma produtividade muito maior, né? E com isso ter a necessidade de menos pessoas. Outra questão é se os indivíduos e as empresas estão preparados para usar a IA de forma ética, né? Nós vimos aí já o uso de deepfake e de imagens criadas com IA de forma, né, muito negativa, né, propagadas na internet como se fossem imagens reais, por exemplo, imagens de personalidades, e na verdade eram imagens fake. Então a gente vive um momento que a gente não consegue ter garantia de autenticidade, né, de imagens, né? Então a gente já vê aí a IA sendo usada com uma certa falta de ética, né? Então agora com outras possibilidades surgem novas preocupações. Também nós temos a questão que a IA ela pode desenvolver um comportamento ou uma personalidade negativa, capaz de influenciar as pessoas de forma negativa, ou talvez direcionar ideologicamente, já que é difícil, né, a gente pensar em algo sem viés, né? Enfim, se a gente deixar a IA solta, a partir se alimentando apenas das informações da internet, a gente não sabe que tipo de personalidade que ela pode desenvolver. O ChatGPT, para evitar certos comportamentos ofensivos, de discriminação, por exemplo, ele teve parte do seu treinamento supervisionado por pessoas, né? No caso, essas pessoas elas apontavam respostas que não deviam ser disponibilizadas, né, pelo ChatGPT, e com isso houve então uma certa limitação do ChatGPT, uma certa indicação de comportamentos que seriam esperados do ChatGPT e comportamentos que não seriam legais e que não seriam interessantes o ChatGPT demonstrar. Então esse treinamento em parte supervisionado do ChatGPT possibilitou da gente não ter respostas agressivas, né, negativas, enfim, discriminatórias. Então, se o ChatGPT ele fosse apenas treinado de forma livre pelas informações da internet, a gente sabe que a personalidade que ele desenvolveria seria muito imprevisível. Então essa é uma outra preocupação a partir aí do desenvolvimento dessas tecnologias. Uma outra preocupação é se essas ferramentas elas potencializam o fazer humano, ou seja, aumenta a produtividade, né? O ser humano pode fazer as coisas com maior suporte, de forma mais rica, com maior clareza, com maior potencial, fazer coisas maiores, mais criativas com a ferramenta, ou são ferramentas que apenas nos tornam mais preguiçosos. Ou seja, elas vão potencializar o nosso fazer, ou a gente vai usar elas para fazer pela gente, né? Então essa é uma outra preocupação. Inclusive tem aí já alguns sociólogos, pensadores que estão bem preocupados com essa realidade, e muitos dizem que talvez essas ferramentas sejam ideais aí para os preguiçosos, né? Então é outra preocupação com esse avanço da IA. Outra questão é se há um limite para a IA. Se a gente, por exemplo, deve regulamentar, né, a inteligência artificial. E é interessante que as próprias pessoas por trás da criação, o Elon Musk, por exemplo, ele estava lá no início da OpenAI, né, ele foi uma das pessoas que participou lá no início da fundação da empresa. Também o próprio CEO da OpenAI, eles relataram uma preocupação com a IA. Eles estão preocupados com a IA. Então, se a gente vê as próprias pessoas que estavam lá por trás do desenvolvimento, que conhecem mais que a gente, né, os problemas por trás desse aperfeiçoamento, essas pessoas estão preocupadas, é porque elas sabem mais do que a gente, né, e elas sabem impactos negativos
do uso da IA, principalmente na mão de pessoas erradas, enfim. Então, tem também esse debate se a gente deve regulamentar, se é possível, né, estabelecer limites para esse desenvolvimento e aplicação da IA. E outra questão também é se as grandes corporações elas estão usando, talvez, os nossos dados sigilosos para alimentar essa superinteligência. Nós sabemos aí que o Facebook, por exemplo, já usou os nossos dados de forma não autorizada no passado, né? O que garante, então, que essas outras empresas, o Google, a Microsoft, até mesmo o Facebook, não estão usando os nossos dados para alimentar essas superinteligências que eles estão criando, né? Então, outra questão bastante sensível aí. Inclusive, a própria Itália chegou a bloquear, né, o ChatGPT por essas razões, né? Porque como ele se alimentou de todos os dados da internet, possivelmente, potencialmente, muitos desses dados não foram autorizados, não tiveram seu uso autorizado. Então a gente vê também uma certa resistência, né, com relação a essa tecnologia, mas eu particularmente acho muito difícil, né, você ter resistência a um movimento como esse, que vem com muita força e tem todo o potencial de revolucionar os diversos setores aí, da nossa sociedade, como setores produtivos, setores de criação. Então é um movimento que está muito forte com esse nível de aperfeiçoamento que a IA atingiu nos últimos anos, nos últimos meses. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil, né, que ajude vocês a refletir um pouco sobre esse momento, né? E aguardo vocês nos próximos vídeos no meu canal. Até mais!